Brasil é um país realmente engraçado. O indivíduo viaja para a região de guerra para fazer supostamente turismo sexual e aí volta para o Brasil, perde o mandato político, depois a sua vida é revirada. E vários podres envolvendo possivelmente o seu gabinete vêm à tona, inclusive a tentativa de forjar provas de um ato de pedofilia contra criança, supostamente, por um padre que tem um trabalho reconhecidamente feito público em São Paulo, e aí agora ele decide voltar para a internet para poder disseminar mentiras e informação falsa. A gente está fazendo alguns testes aqui no canal, eu estou fazendo alguns reacts, e hoje chegou o dia de falar sobre o deputado taradão da zona de guerra, o Arthur Duval, que perdeu o mandato de deputado estadual por cometimento ali de conduta indecorosa como deputado. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui depois da vinheta, porque ele está espalhando ali parte das informações que o MBL normalmente costuma disseminar de forma falsa, para poder dizer que é um absurdo o governo brasileiro tentar obrigar países como Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão a ter visto para ingressar no Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta, porque tem mais coisa que a gente vai falar aqui no vídeo também, tá bom? Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui pra vocês, e vocês podem colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre o Mamãe Falei, o MBL, o tal Arthur Duval. Calma que a gente tá tentando testar alguns formatos aqui diferentes e a gente sabe que o react que a gente faz aqui, eu não sou, como eu já disse, um cara engraçadão, então eu tento trazer sempre para a realidade da ciência política, do direito, para mostrar só a hipocrisia desse grupo que a gente conhece aí, que ganhou notoriedade combatendo a corrupção do lado de corruptos, e depois a gente viu qual que era o real interesse desse grupo. Inclusive, teve muita notoriedade também no passado, já que um dos deputados que eles conseguiram eleger perdeu o mandato porque acha interessante paquerar em zona de guerra ou dizer que as mulheres lá são lindas e fáceis porque elas são pobres. É óbvio que eu tô me referindo a essa figura chucra escrota chamado Arthur Duval, que até alguns dias atrás reagiu ao canal Folha Democrata, que eu faço junto com o Pedro Zambarda e o Gustavo Mendes lá. E aí agora ele vem sabendo que o público dele é limitado, que não vai checar informações, dizendo ali que é um absurdo o Lula ter tirado ali a não obrigatoriedade de vistos para turistas que vêm dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, que isso vai causar um impacto econômico, que o Lula fez isso para lacração. Eu vi aqui já parte desse vídeo dele, eu decidi não assistir todo, porque a gente vai fazer aqui só o react até determinado ponto do vídeo, porque o vídeo tem 14 minutos, e uma parte ele fala só coisa com coisa do Bolsonaro, e volta aquelas mentiras do sítio de Atibaia, do triplex do Lula, isso, aquele outro, e eu decidi trazer para vocês aqui como é que o Arthur Duval é desinformado. Eu decidi não só trazer, questionando, como mostrando. Inclusive, ele diz aqui que as esposas dos ministros de Lula estão sendo indicados nos TCE dos estados, mostrando as mamatas. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a lei, e eu quero saber, inclusive, onde é que estava o Arthur Duval em 2021, quando passou a reforma da lei de improbidade administrativa, Arthur. Você já ouviu falar em uma coisa chamada súmula vinculante 13? Provavelmente não, né? Porque você sabe que seu público é limitado e tá pouco se importando com isso. Mas vamos reagir aqui ao que o Mamãe Falei tá falando. Detalhe, se o cara já tem o nome de Mamãe Falei, credibilidade zero pro trabalho dele. Vamos lá. E aí, meu? Sexta-feira, você sabe que é dia, né? É, meu. Verdade, meu. Você sabe do que é dia hoje? É dia de eu estragar teu final de semana. E aliás, você sabe que eu vou estragar teu final de semana e mesmo assim você está aqui. Já estragou o meu, né? Eu não terminei nem de ver o vídeo ainda, mas só em ver que esse escroto tá de novo na internet, inclusive reagindo a materiais de política, querendo dar a opinião dele. Inclusive, ele nem tem mais direitos políticos por 8 anos, né? Tá inelegível, não pode concorrer a cargo público, não pode participar de concurso público, não pode ser nomeado para função pública. Conseguiu sucesso, parabéns, viu? Diferente de mim, que posso concorrer a tudo isso. Não é mesmo? Por quê, cara? Você é um masoquista? Ou você é igual eu? Você é um cara viciado em informações, né? E viciado em fazer viagens também para regiões de guerra e achar ali que as mulheres são bonitas e são fáceis porque são pobres. E que elas estão encarando para você, não porque elas estão com medo ali do que está acontecendo no país, é porque você é o
gostosão da zona de guerra. Pois é, nós compartilhamos desse mesmo mal. A gente não consegue ficar sossegado sabendo que a gente está sendo abençoado pela ignorância. Graças ao nosso amo, Mó, Arthur Duval, o deus da ignorância e da pouca inteligência. A gente escolhe a maldição do conhecimento. Por isso que você foi deputado estadual e o MBL conseguiu eleger o Guto Zacarias. A gente escolhe a maldição do senso crítico. Pois é, você que é dos meus, então eu vou devidamente aqui estragar o seu final de semana. E aliás, Propaganda da MBL não, ele vai fazer a propaganda aqui. Beleza? Que é amanhã. Aldo, Renan, você quer encontrar a gente? Link aqui. Ninguém quer encontrar você não, vamos lá. Estragar o seu final de semana de várias formas. A primeira, por exemplo, é falando da política externa do Lula. A primeira é essa daqui, ó. Brasil vai voltar a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. O que acontece? Né? Primeira pergunta que eu queria fazer ao Arthur. Antes dele ler essa notícia aqui e antes de o Bolsonaro tirar a exigência do visto, ele sabia dizer qual que eram os países de turistas que mais visitavam o Brasil? Eu já adianto para vocês que ele não sabia, mas já vou ajudar vocês. Os Estados Unidos sempre estiveram entre os 3 países que mais visitaram o Brasil, independente de ter visto ou não ter visto. Sabe quem são os turistas que mais visitam o Brasil? Os argentinos, os americanos e os paraguaios. E diferente do Arthur, que tira a informação ali do mesmo lugar que você deve imaginar que o Bolsonaro tira dele também, eu vou mostrar para vocês a fonte de onde eu tirei essa informação, tá bom? Mas vamos ouvir aqui a justificativa dele. Quando você pega, por exemplo, cidadãos dos Estados Unidos, do Japão, da Austrália, do Canadá, e eles vêm para cá, para o Brasil, via de regra, eles vêm gastar dinheiro aqui, né, movimentar o nosso turismo, ou eles vêm cometer crimes aqui? Bom, eu não sei o que é que os canadenses vêm fazer aqui, eu não sei o que é que os japoneses vêm fazer aqui, o que é que os australianos vêm fazer aqui, porque se você tivesse estudado um pouquinho, você saberia que, em via de regra, australiano, neozelandês, japonês preferem o turismo ou no Havaí ou no Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Filipinas, por ali. Você não deve nem ter pesquisado nada disso, mas eu estou ajudando você aqui, que você é o cara que sabe de tudo e não entende nada. Então, vamos entender aqui o que é que esses turistas dos Estados Unidos vêm fazer aqui. É claro que tem exceção, tá? É claro. Mas vamos ver aqui o que é que os turistas dos Estados Unidos vêm fazer aqui no Brasil. A agência americana é suspeita de promover turismo sexual. Olha. YouTuber norte-americano é criticado ao gravar vídeo que estimulam turismo sexual na Bahia. Segundo eles, abre aspas, mulheres brasileiras são fáceis? E aí ele faz ali vídeo falando sobre as mulheres brasileiras, com as mulheres brasileiras, falam sobre a questão das brasileiras serem muito fáceis e convida, inclusive, ali os americanos para virem ao Brasil por conta dessa situação de as mulheres brasileiras serem fáceis. Sabe quem é, Arthur, que pensa muito parecido com esse cara também? Vamos só lembrar aqui. Você pega ela na padaria, você pega ela... Vamos pegar aqui quem é que pensa parecido com esse americano, né? Que as mulheres brasileiras são fáceis. Vamos ver quem pensa igual. A lista do hotel que deu em cima de mim aqui, meu Deus, eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. E é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente é Cidade pobre são as melhores, porque as mulheres são bonitas, eu vou conseguir raptar as mulheres porque elas são pobres, e elas estão olhando pra mim, não é porque ela tá passando dificuldade, é porque eu sou bonito. Inclusive nessa imagem aqui, tá a grande ironia, né, que ele tirou uma foto do lado de um monte de garrafa de bebida vazia, dizendo que estava ajudando os ucranianos a fazerem coquetel molotov para enfrentar, para resistirem aos russos. Depois a gente descobriu que era mentira, que ele não ajudou nada, só tirou foto aí nas embalagens vazias. Juro por Deus, cara, é outro mundo. Eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca vivi. Com idade mental de 5. Ou talvez até menos, né? Porque pra não raciocinar e falar esse bando de baboseira aí, ele não deve ter nem idade mental pra nada. E eu nem peguei ninguém aqui. Mas eu falo assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e sentir como é o game. Enfim. Sentir como é o game, de você ir para uma zona de guerra com mulheres e homens e crianças sofrendo, desesperados porque o seu país está sendo destruído e você está lá atrás de paquera, sentindo o game com as mulheres locais, que são fáceis, né? Porque são pobres e, inclusive, as cidades de interior são melhores porque são cidades mais pobres. E aí as mulheres são mais fáceis porque são pobres. Mas segue o game, vamos ver. Já sabem, né? Já tô comprando minha passagem pro leste europeu pro ano que vem, assim que chegar em São Paulo. Mano, eu tô mal.
Lembrando que nessa época o conservador, como é que ele fala? Liberal na economia e conservador nos costumes, tinha namorada, né? Valendo aquela teoria que a gente traz sempre aqui, que o liberal brasileiro ele é contra o Estado para você e favor do Estado para ele, e o conservador brasileiro, no final das contas, só gosta de uma sacanagemzinha mesmo no privado, ali no escurinho das oportunidades. Tô mal, tô mal. Eu passei agora, são 4 barreiras alfandegárias, são 2 casinhas em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Ou seja, ele não tá mal porque as mulheres estão sofrendo, porque os caras ficaram lá, porque famílias nunca mais vão se ver. Ele tá mal porque ele passou por 4 barreiras, 2 em cada país, e as mulheres eram deusas. Ele tá muito mal. Deus, mas Deus, assim, que Deusa. você casa e, assim, você faz tudo o que ela quiser. Assim, eu tô mal, cara. Assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Tá 4, vendo? assim, 4 dessas eram minas, assim, que você, tipo... Tá mal porque, pô, você tá na zona de guerra, você não consegue pegar ninguém, que droga, né? Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa o cu dela com a língua. Inacreditável. Inacreditável, cara. Inacreditável. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar pra cá. Vou voltar. Pra pegar essas mulheres desesperadas, pobres e são fáceis aqui, vou voltar pra pegar elas. Ah, e detalhe, hein, mano. Detalhe, hein. Detalhe, hein. Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer. São fáceis, porque elas são pobres. Pronto. Finalizado aí o que é que ele pensa sobre as mulheres em situação de guerra, né? Por que é que elas são fáceis, né? Vamos voltar aqui para a explicação do Arthur Duval, que ele diz aqui que o governo, para lacrar, decidiu suspender esses vistos. Vamos ver o que é que representa isso, porque o gênio da geopolítica e diplomacia global, Arthur, mamãe falei, elas são fáceis porque são pobres, Duval, Ou tá eles tentando vêm falar bobagem mais ainda. se beneficiar de programas sociais do governo. Eles vêm gastar o dinheiro. E a gente precisa, nesse momento, estimular o turismo. Então vamos fazer... Inclusive o turismo sexual em regiões mais pobres, porque normalmente as mulheres são fáceis porque são pobres, né, Arthur? Isso como? Exigindo É assim, supostamente? visto dos caras pra cá. Ah, não, mas eles exigem da gente pra lá. É que a gente tá em condições diferentes, amigo. Sabe? É natural que eles exigem. Eu poderia ajudar o Arthur nessa informação, mas eu não vou. Essa aqui eu não vou dar, vou deixar ele pesquisar. Elenca aí, Arthur, o ranking dos 5 países que mais visitam os Estados Unidos da América. Porque eu fiz aqui o trabalho que você não fez de pesquisa para saber, em ranking aqui, como é que fica, por exemplo, as visitas dos países ao Brasil, né? Em 2022, por exemplo, o Brasil faturou 3,3 milhões de turistas internacionais, recebeu, na verdade, mais de 3,63 milhões de turistas internacionais em 2022, e aqui eu fui ver de onde eram esses turistas, né? A grande maioria deles, de onde é que eles tinham vindo, a quantidade de pessoas, de países que tinham vindo, e para surpresa, Arthur, a maior parte dos turistas do Brasil não vem dos Estados Unidos, vem da Argentina. Depois, os norte-americanos, que se você pesquisar aí nos últimos 10 anos, 15 anos, pelo menos você vai encontrar, eles aparecem entre os 3 primeiros ou os 5 primeiros desde sempre, por causa de informações como essa aqui, ó, que agências lá fora promovem o turismo sexual. Inclusive, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro chegou, inclusive, há um tempo atrás, promover também, né, na época que ele era presidente da República, a ideia desse turismo sexual para o Brasil também. Mas voltando aqui à informação, segundo lugar vem os norte-americanos, em terceiro lugar os paraguaios. Sabe quem é que não vem com frequência para cá para o Brasil, como você está falando, Arthur? Quem não vem para cá com frequência são canadenses, australianos, japoneses, porque eles preferem outros destinos. Australianos e japoneses em especial visitam muito ali, por exemplo, o Havaí ou então o Sudeste Asiático, como eu já citei para você. Então, essa decisão que o presidente Lula tomou faz parte de uma coisa que você não conhece. Então, já vou deixar para vocês aqui, em especial para vocês da MBL, esse livro aqui, ó, Joseph Nye, tá? Falando sobre soft power. Você já ouviu falar, Duval? Soft power, hard power. Já ouviu falar nisso? Smart power. Não ouviu, não? Deixa você terminar de falar mais uma baboseira aqui que eu complemento a explicação aqui do que é isso. Exijam nosso. Não é natural que a gente exija deles, mesmo porque a gente precisa estimular o nosso turismo. Eles também precisam, mas só para tentar explicar já para você aqui de cara, na verdade eu vou deixar ele terminar de falar, porque vai sair mais a baboseira daí, sem dúvida E aí nenhuma. o Lula vai e faz um negócio desse. Sabe pra que ele fez isso? Para fazer valer o soft power, que você não sabe o que é, mas eu vou explicar já já. Sabe por quê? Só pra agradar a base ideológica. Só pra ele chegar e falar assim, ó, aí ó, viu como eu sou... Será que ele sabe que o Brasil é a maior economia da América do Sul e a maior democracia também?
Você sabe, Arthur, será? Contra os americanos. Aí, ó, viu como eu imponho respeito? O Brasil vai voltar a ser respeitado. Pelo amor de Deus. Bom, o Brasil voltou a ser convidado para várias rodas ali de discussões no contexto global. Inclusive, a carta ali, né, o manifesto, o documento de paz entre Rússia e Ucrânia está tendo um papel importante do Brasil. Eu não sei se o meninão Arthur sabe, mas existiu aqui. Deixa eu só mostrar para você aqui a imagem, né, que eu tirei aqui da imagem e acabei nem deixando mais esse animal voltar aqui. Mas vamos ver ele falando aqui, vamos lá. Mas eu olhei e falei, não, isso aqui... Deixa eu voltar aqui para vocês ouvirem. Para dar a base ideológica. Só para ele chegar e falar assim, ó, aí ó, viu como eu sou contra os americanos? Aí ó, viu como eu imponho respeito? O Brasil vai voltar a ser respeitado. Exato, inclusive foi o Brasil que resolveu a questão lá entre Estados Unidos e Irã a pedido do Obama. Por isso que em 2009, Arthur, o Obama olhou para ele e falou, esse aqui é o cara, esse aqui é o cara. Porque em 2010 ele resolveu a questão do problema envolvendo o benefício ali, por exemplo, de urânio por parte dos iranianos. Pelo amor de Deus. Mas eu olhei e falei, não, isso aqui é muito leve, isso aqui é muito raso, não é o suficiente. Aí eu pensei, então, em estragar o seu final de semana com ela. A gente já provou que ele não entende o que é soft power. O que é soft power, pra gente explicar aqui pra vocês? Soft power é a influência que um país exerce sobre outro país, ou sobre um determinado grupo, ou sobre um determinado contexto político, econômico e geopolítico, sem necessariamente colocar ali o seu poderio bélico, como faz os Estados Unidos, impondo a sua hard power. Existe outra coisa também, Arthur, chamada smart power, que fala sobre o poder da inteligência, que hoje, inclusive, tem sido ali liderada pela China, que tem hoje ocupado vários mercados com a tecnologia, com o poderio de inteligência, como é que a gente fala, que se você gostasse realmente, se você fosse masoquista pela informação, como você fala, você saberia que era o Joseph Nye, o cara que desenvolveu esses contextos de soft power, hard power e smart power, que os Estados Unidos, o país que vocês tanto idolatram, tenta aplicar o tempo inteiro. Ou você não lembra da tal política do Big Stick, fazendo valer ali, por exemplo, o hard power, obrigando aqueles que não fizessem aquilo que eles queriam, que transasse ali ou sanções econômicas e políticas, como acontece com alguns países aqui da América Latina em relação aos Estados Unidos da América, ou ameaça militar. Mas vocês do MBL pouco sabem sobre isso tudo, né? Mas vamos seguir aqui ouvindo as baboseiras que ele tem a falar. Antes de seguir, na verdade, deixa eu mostrar aqui pra você, porque eu não me aguento quando eu falo do Arthur Duval, porque olha o que aconteceu aqui com o Arthur Duval. A gente já mostrou do passeiozinho dele lá, né, na zona de guerra, falando lá sobre namoro e tudo mais, as gatinhas que eram pobres, eram fáceis porque eram pobres. Tá aqui, ó. 2 membros do MBL aqui, ou 2 indivíduos que tiveram contato com o MBL, disseram aqui que o Guto Zacarias, que hoje é deputado estadual, criou um perfil falso nas redes sociais, supostamente amando do Arthur Duval, para atacar o padre Júlio Lancelotti, que inclusive já tinha começado ali em 10 de setembro de 2020, a estratégia do Arthur supostamente contra o padre, abre aspas, não podemos falar do padre Júlio Lancelotti, aquele tranqueira lá, eu vou desmascarar esse padre, inclusive pode cortar esse trecho e guardar, eu vou desmascarar esse padre, disse o Arthur na época Jovem Pan no dia 10 de setembro de 2020, quando o Guto Zacarias estaria trocando mensagens com o suposto perfil do padre Júlio Lancelotti. Inclusive depois, né, pessoas ali ligadas ali a essa história toda confirmaram supostamente esse diálogo entre, que realmente teria acontecido esse suposto diálogo forjado ali por parte do Guto Zacarias, que era ligado ao Arthur Duval, e ele hoje tenta vender essa moralidade, né, esse masoquismo, como ele fala, pela informação. Vamos ver agora a outra tranqueira que ele tem a dizer também. Essa outra notícia aqui, ó. Assessor especial de Lula, Celso Amorim, se encontra com Maduro na Venezuela. Segundo Maduro. Primeira pergunta que eu quero fazer ao Arthur aqui. Ele sabe por que a Venezuela recebeu a visita do Celso Amorim? Será que ele sabe? Ele já ouviu falar numa coisa chamada OPEP? Provavelmente não, né? Já que ele é masoquista pela informação, provavelmente ele nunca ouviu falar da OPEP. Eu vou mostrar para vocês aqui já já o que é a OPEP e por que os Estados Unidos da América têm tanto interesse na Venezuela e por que o Brasil, como líder da região latino-americana, tem que manter bom diálogo com todos os países, independente de concordar ou discordar do regime ou do modelo político implementado naquele país. Em renovar nossas ferramentas de união e solidariedade, que garantem o crescimento e o bem-estar da Venezuela e do Brasil. Então, basicamente, o Lula falou, o quê? Você é um turista do Canadá, você é um turista do Japão, você é um turista da Austrália, ou você pega o visto ou você não entra aqui. Ah, você é um ditador de uma república, de um país em que você mata opositores, em que você está mergulhado numa crise.
Vou mandar o meu assessor especial aí te ver. E o governo, na verdade, até tentou esconder isso, mas o Maduro postou no Twitter. O governo tentou esconder e deixou o Maduro postar isso nas redes sociais, né? Parabéns, vocês realmente são geniais. Então, tá aí mais uma notícia. Tá aí mais uma notícia, né? Vamos mostrar aqui pra vocês o que é que o Arthur, por exemplo, não quer que vocês saibam. Existe uma organização chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E eles criaram um ranking dos países que possuem as maiores reservas de petróleo do mundo. Olha quais países estão aí e quais desses países, os Estados Unidos da América, o país que o Arthur idolatra, deixa eu só descer aqui pra vocês verem todos, tá nessa lista. Primeiro lugar, como o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, Venezuela. Quarto lugar, Irã. Quinto lugar, Iraque. Sexto lugar, Kuwait. Vocês lembram o que aconteceu na região do Iraque e do Kuwait no início dos anos 90? Vocês lembram o que aconteceu na região do Iraque e do Irã, em específico ali entre o final, na metade, na verdade, da primeira década dos anos 2000? Os conflitos que surgiram ali entre Irã e Estados Unidos, que depois, inclusive, o Lula foi chamado para resolver, Arthur? Olha aqui, ó. Sétimo lugar, Emirados Árabes. Nono lugar, Líbia. O que aconteceu com o ditador da Líbia? Como eles falam, o ditador da Líbia. O que aconteceu com ele, com Muammar Gaddafi? O que aconteceu? Nigéria, Cazaquistão, China, Catar e o Brasil está em 15º lugar. O interesse que os americanos têm da Venezuela é por conta do petróleo. Agora, muito me estranha, sabe o quê? O Arthur dizer que o Brasil quer manter relações com a Venezuela, mas ele não citar, por exemplo, que o governo americano ainda mantém relações com a Venezuela. O governo americano compra derivados de petróleo da Venezuela, quando não direto em alguns casos, através ali de, entre aspas, atravessadores. Vocês entenderam o nível desse tipo de gente aí que tem notoriedade na internet? Tá aí. Tá aí. Aí você acha que ele vai fazer um vídeo resposta a isso aqui? Jamais. Ele vai responder com o quê? Que também não é o suficiente para estragar o teu final de semana. Você já é um cara resistente. Calma que tem mais, né? Então eu escolhi essa terceira aqui. E essa terceira, eu vou te falar o que aconteceu. E depois nós vamos refletir sobre isso. Vamos refletir com o Arthur Duval. Né? Aqui, ó. Paz. Vamos refletir aqui. Na reflexão que tá a dor. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Cargo vitalício e salário de 35 mil. As esposas dos ministros de Lula nos tribunais de conta. O que acontece? Existem órgãos no Brasil chamados tribunais de conta que basicamente eles deveriam servir para fazer uma auditoria nas contas públicas. Na verdade, eles servem para isso, tá? Mas enfim. Das repartições públicas, né? E dos órgãos de Estado. O fato é que ele é muito utilizado como cabide de emprego, porque é o emprego dos sonhos. É um emprego onde você não tem muita meta para bater, ou quase nenhuma. Você ganha no mínimo 35 mil reais e você tem estabilidade até os 75 anos. Então o que aconteceu? Coincidências do Brasil. O Rui Costa, ministro da Casa Civil do Lula, teve... Já sei o que ele vai falar e eu vou mostrar de novo a hipocrisia dele aqui. A sua esposa, Aline Peixoto, nomeada no TCM da Bahia. Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, teve a sua esposa, Regiane Dias, nomeada conselheira no Tribunal de Contas do Piauí. Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional, teve a sua esposa, Marília Góes, nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Amapá. E o Renan Calheiros Filho, né? Esse é bom, olha o nome, Renan Calheiros Filho. Não, bom é o nome Mamãe Falei. Esse é imbatível. Quando eu tiver um filho, inclusive, eu vou fazer questão de dizer que ele não poderá se chamar Mamãe Falei por motivos óbvios, né? Um homem barbado, velho desse, com o nome Mamãe Falei como pseudônimo na internet. É um nome maravilhoso da política brasileira, que é ministro dos transportes, ganhou um ministério, teve a sua esposa, Renata Calheiros, nomeada no Tribunal do Estado, né? Tribunal de Contas do Estado do Alagoas. Tá aí, meu irmão. Tá aí a mamatinha. E isso você já tá acostumado. Então eu quero fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda. Vamos aqui primeiro discutir uma coisa. Primeira pergunta que eu quero fazer ao Arthur Duval. Arthur Duval, em 2021, quando teve a alteração da lei de improbidade, onde é que você tava? Primeiro de tudo, onde é que você tava? O que é que você sabe sobre direito administrativo? Porque, só para explicar a parte do público aqui, existem alguns cargos ligados ao poder executivo
entre eles cargos de ministérios, cargos de secretarias, que são cargos, por exemplo, políticos, que podem ter sim ali indicação de companheiros, companheiras, parentes, vizinhos, amigos, cunhados, sogros, sogra, seja lá o que for, desses políticos, porque são cargos de confiança, cargos políticos ali que são especificamente ligados ao poder executivo. Certo? Dito isso, existem critérios, amiguinhos, para que essas pessoas ocupem essas vagas. Eu separei aqui, inclusive, um material para poder mostrar a irrelevância e a irresponsabilidade de Arthur Duval, tá? Tá aqui, por exemplo, o material que eu tirei do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, mostrando um exemplo de como funciona a nomeação para um indivíduo para ocupar um cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Olha o que diz aqui a lei, porque do jeito que ele fala, é só você escolher e todos os indivíduos que estão ali ocupando cargos de conselheiros foram indicados pelos ministros, ou pelos governadores, ou pelos presidentes, né, do país, ou pelos prefeitos, ou pelos aliados políticos de João, Maria, José, que é o que ele quer dizer, sem nenhum tipo de critério. Indicou, sentou lá e acabou. Acontece a mesma coisa em outros estados. Inclusive, quando o Arthur foi deputado estadual em São Paulo, eu queria saber o que ele fez para alterar a Constituição do Estado no que diz respeito às indicações para o Tribunal de Contas do Estado. Porque olha como é que acontece no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, que foi um exemplo que eu decidi trazer aqui para vocês. Está aqui, ó. Foi um exemplo, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo. Tá aqui, ó. Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Tá aqui um exemplo. Olha o que está dizendo aqui, ó. Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em número de 7, ou seja, tem 7 conselheiros no TCE do Rio Grande do Norte, são escolhidos nos termos da Constituição Estadual. Para vocês que talvez não saibam, cada estado brasileiro tem uma Constituição. Algumas, inclusive, são até mais antigas que a própria Constituição Federal. Só que as leis ou os artigos que estão presentes ali não podem se sobrepor à nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. E tá ali, ó. Inciso 1º, 3 são indicados pelo governador do estado, ou seja, são 7, nesse caso, né, são 7. 7, porque eu ia fazer assim, né, mas vamos por aqui. São 7 indicados, são 7 vagas de conselheiro. 3 são indicados pelo governador do estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados estaduais aprovam os nomes indicados pelo governador, sendo um deles de livre escolha e 2 alternadamente dentre os conselheiros substituídos e membros do Ministério Público de Contas, mediante a lista tríplice, ou seja, existe critério para indicação política, que é aprovada pela Assembleia Legislativa, e existe as vagas que são ocupadas ali, seguindo critérios técnicos selecionados pelo próprio órgão. E tá ali, ó, mediante a lista tríplice encaminhada ao chefe do Poder Executivo Estadual, no caso o governador do Rio Grande do Norte, ou a governadora, como é o caso, por exemplo, da nossa Fátima. Pelo TCE, observadas os critérios de antiguidade e merecimento, no inciso 2º. 4 pela Assembleia Legislativa, dos 7, 4 acabam aprovados pela Assembleia Legislativa. E a nomeação dos indicados pelo governador é precedida de arguição pública, ou seja, a pessoa passa por uma, entre aspas, sabatina, deliberando a Assembleia Legislativa por voto secreto. E aí a Assembleia Legislativa determina se a pessoa tem aptidão ou não para ocupar aquele cargo. Aí eu volto a dizer, o que é que o Arthur Duval, quando era deputado estadual, fez para alterar isso aqui? E onde é que ele estava, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, por exemplo, quando isso aqui passou, ó, a alteração, a reforma da lei de improbidade. Tá ali, ó, 2021. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Onde é que ele estava quando isso passou aí, ó? Tava onde? Tá aí, ó. A Lei 14.000, deixa eu só tirar minha imagem da tela aqui para vocês verem, tá ali do lado. A Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe substanciais alterações da LIA, que é a Lei de Improbidade Administrativa, estabelecendo um novo sistema de responsabilização dos atos de improbidade administrativa e tal como apontado por Massal, Justa e Filho, ele tem a referência que foi indicada. Com essa reforma aqui, por exemplo, que foi apontada ali em 2021, que o Arthur Duval não fez nada, né, para poder impedir isso, fazendo publicações nas redes sociais, já que ele era deputado estadual e não deputado federal, ele não falou nada, não questionou nada. E essa alteração, por exemplo, só para vocês terem a noção mínima do que isso representa,
Essa alteração impediu, por exemplo, que algumas pessoas jurídicas conseguissem apresentar algumas denúncias. Hoje as denúncias só podem ser feitas pelo Ministério Público, não podem mais ser feitas por OS, não pode mais ser feita por fundações, não pode mais ser feita por outra pessoa jurídica, senão a personalidade jurídica do Ministério Público. E onde estava o Arthur Duval? Provavelmente nessa época aí, né, já que foi no finalzinho de 2021, provavelmente estava começando a preparar os planejamentos para o Tour de Blon de 2022, junto com o Renan Santos, e que acabou indo parar lá na Ucrânia. Provavelmente é isso que ele estava fazendo. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo se vocês quiserem, se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, comenta se vocês estão gostando desse formato de vídeo, a gente está testando aqui algumas coisas, está sendo react, mas está sendo sempre react mostrando aqui que eles estão mentindo, trazendo informação e tudo mais. E como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.